Um abraço, amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter no YouTube. Uma entrevista super especial com o empresário e ex-presidente do esporte, Homero Lacerda, o presidente que foi campeão brasileiro de 87. O homem vai abrir o coração aqui no nosso canal. Vai falar sobre o esporte, sobre pandemia, sobre a situação da rede hoteleira, sobre vários aspectos nesse período de pandemia. E eu vou perguntar tudo, hein, gente? Perguntar por que ele renunciou, renunciou o Conselho do Esporte, vou perguntar sobre a administração de Arnaldo Barros, de Martorelli, a administração de Milton Bivar, o que é que Milton tem que fazer, o que não tem que fazer, esse campeonato pernambucano deve continuar ou não deve continuar, campeonato brasileiro, situação de salário de jogador do esporte, qual a decepção dele na eleição que ele perdeu. Vamos falar em vários assuntos e é por isso que agendamos esse bate-papo com o Homero Lacerda, que gentilmente está na quarentena, está nesse exato momento nos ouvindo e vai falar aqui no nosso canal. Antes, porém, você deixa aí, você se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa o recadinho aí nessa matéria especial, se gostou, se não gostou, de todos os assuntos que vamos comentar aqui no nosso canal no YouTube. Primeiramente, queria abraçar o meu amigo Homero Lacerda, ex-presidente do esporte, um dirigente atuante do futebol de Pernambuco. Queria saber, Homero, primeiramente, onde é que você está, como você está vivendo nesse período de quarentena, de pandemia, do Covid-19, uma coisa inusitada que está afetando todo mundo, inclusive o futebol, que é o tema principal do nosso assunto hoje. E é um prazer imenso poder entrevistá-lo novamente, Homero. Um abraço. É verdade, Wellington. Antes de tudo, quero dizer que é uma satisfação atender o amigo de velhas e grandes jornadas. Quanto tempo, hein, Wellington? Nós estivemos na mesma trincheira defendendo o futebol de Pernambuco. Ô, Wellington, eu estou em Gravatar. Estou com a família aqui, meu irmão Cláudio tem uma casa aqui também, e a gente está aqui há um mês. É uma quarentena, né? Forçado, como o próprio nome diz, mas que tem suas consequências também positivas, né? De conviver mais com a família, de reflexão, e vamos em frente, vamos ser otimistas. Antes de falarmos de futebol, eu lembro que você é um empresário do ramo de turismo. Como é que está a situação dos hotéis, tudo fechado, funcionários demitidos, não estão demitidos, prejuízo total nesse período, Homero? Passa um balanço aí para os nossos amigos que estão nos escutando agora. Olha, está parado, Wellington, está parado porque se cogitou até de fechar os hotéis, por determinação legal, agora foi liberado, mas os hotéis estão fechados. Hotel de Pernambuco, de Pujuta, eu sou proprietário do resort, do Serrambi Resort, e está fechado, né? Nós estamos conseguindo segurar a barra, conseguimos segurar nossos funcionários que é um grande patrimônio da empresa, entendeu? Para atravessar essa crise. E vamos atravessar. No dia 1º de julho, a gente está reabrindo, se Deus quiser. Ô, Homero, na tua visão, o cenário pós-pandemia, no Brasil e no mundo, como será? Um desastre para o planeta. O planeta vai retroceder, para tirar esse prejuízo vai ser muito difícil. Apesar de que eu sou otimista, né? Nós temos no globo, no planeta hoje, países que é uma potência extraordinária, como a China, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, entendeu? Então eu acho que vai se dar a volta por cima logo que essa epidemia passar. Agora, que é um prejuízo mais grande, que está provocando muita fome, lamentavelmente, mas muita fome mesmo, aquele trabalhador que sai de casa de dia, né, para caçar e comer, para arrecadar o dinheirinho para fazer as compras, para dar de comida aos filhos. Esses são os grandes prejudicados, tá certo? É muito difícil, essas ajudazinhas que o governo dá, esboça, dá, não está resolvendo nada. Entendeu? Então, inclusive eu li um artigo outro dia, extremamente competente, que dizia: quem vai matar mais, o isolamento ou o vírus? É uma questão que tem que se botar na mesa para discutir. Não se pode fazer essa campanha pelo isolamento, só porque Bolsonaro disse que é contra o isolamento, que quer um isolamento ponderável. Só por conta disso, né, a Rede Globo Televisão e mais uma grande parcela da imprensa se entrincheirou para combater essa posição. Ainda dentro desse assunto, Homero, é aquela história: fique em casa,
fica em casa e o pobre que não tem trabalho, vai ter que arruma a comida do dia no mesmo dia trabalhando, ele não pode ficar em casa, tem que sair para a rua. Qual a tua visão desse fica em casa e tem a visão também não fica em casa, senão vai acabar com o Brasil, acabar a economia? Olha, tem várias coisas a se ponderar, tem que se abrir um debate democrático, acabar com essa politização. Por exemplo, tem que se considerar, não é por causa disso que vai se tomar uma posição. Por exemplo, meu irmão faz transplante de fígado. Fazem 2 meses que não se faz transplante de fígado. Praticamente nenhum. Transplante nenhum. Está tudo parado no Brasil. As pessoas estão morrendo na fila. Pessoas que têm um pequeno câncer, absolutamente curável, tá certo? Está progredindo essa doença e matando. E todas as outras doenças, todos os transplantes são um exemplo. Pessoas estão morrendo de pequenas causas que seria perfeitamente sanear, porque o Brasil parou. A determinação é de parar. Outro dia eu vi uma cena triste, lamentável, uma senhora de uns 50 anos, cheia agarrada por 4 homens policiais, estava sentada num banco de praça que não tinha ninguém, porque a determinação do prefeito daquela cidade, não me lembro o nome da cidade, sei que o prefeito era do PT, foi de que era proibido ir para a praça. Isso é inconstitucional, o direito de ir e vir. Esse pessoal quer jogar para a galera, entendeu? E aí fica tomando atitude arbitrária, extremamente lamentável. Essa parada para o futebol brasileiro, na tua visão, Homero, financeiramente e em todos os aspectos? É muito triste, é muito lamentável. Também um dano difícil de reparar. No nosso caso específico, né, que é o esporte, eu sempre defendi a tese e acredito de fato. O esporte é uma potência. O esporte é uma potência não é porque tem dinheiro, tem que estar com as contas pagas, não, que isso não acontece. O esporte é uma potência por essa quantidade de torcedor apaixonado. Quando o esporte se levanta, quando o esporte faz um time guerreiro, quando o esporte luta, quando começa a aparecer o resultado, o esporte cresce de uma maneira maravilhosa. Aquele ano que a gente foi campeão brasileiro, o Wellington, peguei o esporte sem time, sem jogador, 4 meses de folha atrasada, e a gente foi fazendo, catando jogador, negociando, virando, preparando um time guerreiro, fisicamente, mentalmente, a torcida junto, convocando a torcida que não falha com o esporte, e o resultado foi aquele maravilhoso. Né? A gente foi campeão brasileiro, foi campeão estadual e fizemos um elenco extraordinário, um plantel de jogadores extraordinário, depois de muita luta. Então, eu acredito sim que o esporte é realmente um produto, uma empresa de extraordinária rentabilidade que pode-se realmente investir e acreditar. Agora tem que ser competente. Tem que ser competente para fazer futebol. Futebol não é oba-oba, não. Não é o cara ficar no telefone ligando para contratar técnico por telefone. Futebol não é isso, não. Futebol é ir para dentro da vestiária, saber preparar, saber motivar. O esporte não pode ir atrás de jogador. O cara deixa de poder fazer um grande time. Um prata da casa, com os jogadores da região. Então, naquele tempo a gente foi buscar jogador no Piauí, jogador no Maranhão, jogador que estava na reserva de time sem jogar e conseguimos chegar lá. Eu li alguns artigos essa semana, Homero, que falavam sobre os altos salários do futebol brasileiro pós-pandemia. Tem clube que ou para de pagar 800, 1 milhão, 1 milhão e 500 a jogador ou quebra. Qual a tua visão da saúde financeira do futebol brasileiro com esse evento da pandemia? Vai ser um desastre, por conta da cultura que existe no Brasil. As pessoas entendem que para fazer um grande time, para ganhar campeonato, tem que contratar técnico caro e jogador caro. Claro que esse é o caminho mais simples. Eu não sei nem se é o melhor, mas esse é o caminho mais simples. Mas tem outros caminhos. Valorização da prata da casa, jogadores da região, liderança com os jogadores dentro de vestiária, liderança com o técnico. Uma diretoria não entregar o clube a um técnico, estabelecer diretrizes de como vai se trabalhar, de preparação física, psicológica, entendeu? Atleta de futebol tem que ser atleta olímpico, extremamente preparado. Se você consegue um time razoável, de jogadores razoável, muito bem preparado, faz um time de guerreiro, com a torcida que o esporte tem, e que outros grandes clubes do Brasil têm, dá para chegar. E aí tem muito mais mérito. Já pensou a vibração de uma torcida, ver um time simples, humilde, guerreiro, comendo a grama, ser campeão, como a gente foi em 87? Eu acho que é por aí o caminho. Mas o Flamengo, Homero, o Flamengo é um time milionário. O Flamengo não se enquadra aí nesse quesito que você acabou falando. Como é que o Flamengo vai fazer time barato? Aí é difícil. Aí é difícil porque a renda dele vai se acabar e o Flamengo navega nessas águas. Nas águas de técnico caríssimo, que ganha mais de R$1 milhão, de jogadores caríssimos, de uma folha milionária.
tem uma arrecadação espetacular atualmente que paga tudo isso. Mas depois desse coronavírus não vai ter. E aí vem uma bronca séria, porque eles não sabem trabalhar de outra forma. Eles só sabem, eles são capazes de dizer, não, agora vamos para a realidade. Não dá, vamos para a realidade, vamos dispensar todos os jogadores caros, vamos fazer uma folha do tamanho que é. Tem que ter responsabilidade do clube, Ué, tem que ter a mesma responsabilidade que a gente tem numa empresa nossa. A gente tem que fazer o que pode financeiramente. Equilibrar todos os clubes grandes do Brasil, tem que pensar assim. Eu não sei se pensam. Agora, se forem achar que pode segurar a barra depois de uma crise dessa, a arrecadação de dinheiro vai lá para baixo, e querer segurar um time caro, aí vai quebrar, aí vai à falência. Vamos agora falar do Esporte Clube do Recife, que tem muita gente esperando. A saúde financeira do esporte. Quase todo dia eu converso, Homero, com o presidente Milton Bivar, e ele me falava, me confidenciava, e eu até já coloquei no ar na Rádio Clube, que o esporte deve pagar nessa temporada, com pandemia e tudo, mais de 32 milhões de reais. E a conta, o presidente até me disse, era feita de padaria. O esporte vai pagar não sei quantos milhões logo a Rede Globo, 16 milhões. Depois tem uns 3 de acordo que fizeram aí com o Magrão, Mark Gonzalez e por aí vai. Ainda tem a porcentagem que a Justiça do Trabalho desconta. Ainda tem esses 6 milhões do André com o Sporting de Portugal. Como é que você está vendo a situação financeira, a saúde financeira do esporte, Homero? É muito triste, né? Isso foi a herança, né, que se recebeu do esporte das 2 últimas gestões. Desastrosa, simplesmente desastrosa. Principalmente da última. Foi uma coisa realmente triste. E o pior, Wellington, é que o esporte estava numa situação extraordinária, com a receita de 120, 140 milhões por ano, com um elenco extraordinário, com a torcida, com um corpo de associados espetacular, né? Exatamente nesse ano, que era o grande ano do esporte se firmar como um dos grandes times do Brasil, o esporte foi à bancarrota. Começaram a fazer a aventura, a incompetência, juntar incompetência com irresponsabilidade financeira e não sei mais o que a gente não pode falar sem ter prova, e o resultado foi esse. Ô, Homero, eu tô vendo aqui uma matéria do dia 14 de agosto de 2018, a manchete é a seguinte: Homero Lacerda renuncia à presidência do Conselho do Esporte. E foi numa gestão que está refletindo agora nos cofres do Esporte Clube do Recife. Por que você renunciou? E eu queria perguntar também se ser presidente do Conselho do Esporte está igual a ser a rainha da Inglaterra, não manda em nada, Homero? Eu acho que é pior. Pelo menos a rainha da Inglaterra é um símbolo. E o presidente do Conselho do Esporte nem sempre é. E eu agradeço a oportunidade de alertar para os conselheiros do esporte, para os torcedores, para aquelas pessoas que realmente amam o esporte, para o seguinte: com aquela história de querer construir espigão na ilha, todo mundo sabe a quem me refiro, com aquela história, mudar o estatuto do clube. O Esporte Clube do Recife é o único clube do planeta Terra que o presidente, depois de eleito, escolhe seu conselho. E eu caí nessa esparrela de boa-fé. Pensei que as pessoas que estavam lá eram de boa-fé. Uma grande armadilha. Um conselho todo escolhido pelo presidente, ou seja, o conselho tem a missão de fiscalizar, como o Congresso Nacional fiscaliza o presidente da República. Só que esse conselho, já pensou se o cara se elegesse presidente, Wellington, e depois escolhesse o Congresso, senador e deputado, tudo dele, de amigo dele, de apaniguado dele, já pensou o desastre? Foi isso que aconteceu no esporte. Então o esporte não é uma instituição democrática, o esporte é uma ditadura, é igual a Venezuela, a mesma coisa. O presidente do esporte tem o mesmo poder que do presidente da FAO, ou seja, faz o que quer. Então o desastre foi esse, eles fizeram o que quer. Por exemplo, se ele quer comprometer antecipar a verba da Rede Globo, eles anteciparam tudo que podia da Rede Globo para alguma coisa. Isso dependia de autorização do Conselho. Tudo que ia para o Conselho, eles aprovavam. Eles aprovaram um relatório, um balanço do clube, que tinha um parecer de uma instituição internacional, dizendo que aquele balanço apontava para a falência do esporte. Pois acreditem quem quiser, eu disse na época, as pessoas não se atentaram muito. O Conselho do Esporte, quando eu era presidente, aprovou um balanço que apontava a falência do clube, sem nem pedir explicação ao Executivo. Então, o Conselho do Esporte, na época que eu era presidente, contribuiu enormemente para essa situação. Manipulado que era pelo presidente e alguma planiguada do presidente daquela época. E por isso eu tive que renunciar. Eu estava fazendo papel de bobo. Era um voto meu contra o resto. Aliás, 2 ou 3 outros, entendeu? Grande rubro-negro que ainda estava naquele conselho. Mas o conselho tinha 300 membros, 290 e pouco
era paniguar do presidente para votar tudo que ele queria, por mais absurdo que parecesse. Ô, Homero, aproveitando a oportunidade, então faça uma avaliação das administrações de Martorelli e Arnaldo Barros. Qual foi o erro dos dois? Foi soberba, não foi soberba, para deixar o esporte tão endividado desse jeito? Olha, o que eu posso afirmar com mais precisão é o erro de Arnaldo, que eu acompanhei mais de perto. Esse realmente foi de um absurdo, de uma arbitrariedade, foi criminoso contra o esporte. Primeiro, contratações vultosas, entendeu? Técnicos caríssimos, entendeu? Não tinha medida para ele. Gastando dinheiro irresponsavelmente, sem ter o dinheiro para gastar, através de uma administração antidemocrática. O Conselho podia coibir aquilo. O Conselho dizia, não. Anteciparam, por exemplo, 5 anos de verba da Globo. Anteciparam esse dinheiro para gastar. Como é que pode isso? E os outros anos? Os outros anos são esses agora. Não tem mau dinheiro. Então, uma coisa criminosa. Acabaram realmente com o esporte. Foi um negócio absurdo. Aí saíram fazendo empréstimo de banco, fazer antecipando, não cumprindo, não honrando os compromissos. Tudo isso ficou de herança. Então, eu acredito que os conselheiros do esporte da sua época são responsáveis também por essa crise financeira do clube, né? Muito mais do que isso. Esse pessoal foi inescrupuloso, criminoso. Acabaram com o nosso esporte. Aquele conselho da minha época acabou com o nosso esporte. A pergunta que o torcedor quer fazer para você também. Milton Bivar, atual presidente do esporte, vai salvar o clube dessa situação financeira, Homero? Eu torço por isso, né? Porque é um binômio, né? Você tem que salvar financeiramente, quase que fazer milagre, tá certo? Agora tem um outro lado, que pode botar o pé no chão, acabar com esse negócio de contratar jogador de 100 mil reais, jogador de esporte tem que ser de 10 mil reais para baixo, e com esses jogadores fazer um time guerreiro para lutar e convocar a torcida para estar junto. Aí pode chegar. Agora, se continuar essa diretoria atual, tá certo? Que teve uma herança maldita, que não tem culpa disso, mas se continuar achando que ainda é aquele velho esquema de contratar jogador caro, tá certo? Estão atrás aí de jogador do Cruzeiro, jogador não sei de onde, jogador tudo caro. Bons jogadores. Mas jogador caro, o esporte não pode pagar esses jogadores. Não pode pagar as contas dele. Que contrassenso é esse? A diretoria chega todo dia na rádio, na imprensa, o Hélio, você é testemunha disso, e diz, nós não podemos pagar os compromissos. Tem 30 milhões de compromissos para esse ano. E contrata jogador de 100 mil, 200 mil? Isso é uma incoerência. Então tem que fazer um time com o pé no chão. Tem que fazer o que pode. Agora, o esporte pode muito, porque tem camisa, tem torcida. Então, se tiver gente que saiba fazer futebol sem dinheiro, que fazer futebol com dinheiro também não é fácil não, mas é mais fácil fazer futebol sem dinheiro, com o pé no chão, descobrindo valores, botando diretrizes, contratando um técnico sob o comando da diretoria. Eu me lembro, Martorelli contratou Luxemburgo, eu acho que o Hélio, tu te lembra disso, contratou Falcão, né? Não, contratou o Luxemburgo depois, né? Foi Arnaldo contratou o Luxemburgo, foi depois que eu saí da presidência do conselho. Eu jamais contrataria um Luxemburgo. Isso é uma loucura. Luxemburgo terminava um jogo em São Paulo, ele levava jogadores para tomar cervejada. Isso é criminoso. Aquele cidadão criminoso. Aquele cidadão não é técnico mesmo, nem de juniores do esporte. Pelo amor de Deus, vive de nome, de fama. E pagar um absurdo aquele cidadão para ser técnico do esporte, para acabar com o esporte, levava para tomar cerveja. Jogador do meu tempo, quando eu era vice de futebol, diretor de futebol, não toma nem refrigerante, Wellington. Porque um atleta que se propõe a ser um atleta a nível olímpico, um profissional de futebol sério, não pode tomar nem refrigerante. Como é que vai terminar tomar cervejada depois de um jogo de futebol, quando o atleta precisa de se recuperar? E o cidadão fazia isso junto com os diretores de futebol, que iam junto com eles para o restaurante tomar uma cervejada. Eu não sei o que estão fazendo, que meus colegas de lá me perdoem isso, eu sou muito sincero. Eu até entendo que eles pegaram um pepino, pegaram a herança maldita, eu sou testemunho disso, tá certo? E é difícil com essa herança maldita eles fazerem alguma coisa. Eles fizeram muita coisa em subir. Foi uma vitória extraordinária, mas tem que botar o pé no chão. Tem que botar o pé no chão. Você falou aí em jogador de 10 mil, que dá para fazer time com jogador de 10 mil. Mas você não acha uma incoerência o time disputar uma Série A com jogador de 10 mil? Torcedor vai dar um cacete danado no presidente.
abre aspas, entenda-se, vai ser uma pressão miserável num presidente que fizer um time com jogador de 10 mil pra jogar a Série A e cair, Homero? Não seria uma incoerência, não? Ele vai morrer do cacete se ele contratar um bocado de jogador caro e perder e ficar lá embaixo. E for rebaixado. Aí vai pro cacete. Porque ele afunda o esporte nas suas vitórias e afunda o esporte financeiramente. Agora, jogador de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 12 mil e um time guerreiro para lutar. Eu me lembro, o Hélio, há muito tempo atrás, eu era garoto, eu acho. O Silvio Pessoa, presidente do esporte, disputou um campeonato estadual, lembro como se fosse hoje, com os juniores do esporte, porque não tinha dinheiro, tinha recebido uma herança maldita também. E assumiu o pepino, o time junior do esporte, garoto de 17 anos, 18, disputando o estadual, Santa Cruz e Náutico lá em cima. O esporte foi para a final, um time guerreiro, comendo a grama. Eu me lembro como fosse hoje, eu estava nas sociais do esporte. Nem camarote eu tinha naquela época, nem cadeira. O time perdeu para o Náutico de 2-0 dentro da Ilha do Retiro e foi aplaudido de pé. Essa torcida do esporte, rapaz, só conhece quem conhece. É difícil de saber a reação da torcida. A torcida compreende, é compreensiva, sabe quando dá. Viu o time suando, lutando, se matando em campo, mas eram juniores contra profissionais do Náutico numa época muito boa, que o Náutico estava muito bem, com grandes profissionais. E chegou à final do campeonato. Então, a torcida é sábia, Wellington. Ela se sabe quando se faz um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho com coração. A torcida conhece esse tipo de trabalho. Ô, Homero, deixa eu puxar um assunto mais lá para trás. Eleições do esporte. Você é um presidente campeão brasileiro de 87, quis ser presidente novamente, perdeu 2 eleições. Eu te pergunto, o porquê que você acha que perdeu, mesmo com um carisma danado, uma liderança dentro do clube, acabou perdendo a eleição do Esporte Clube do Recife nas vezes que você se candidatou pós-87, Homero? É aquela questão de que situação nunca vai ganhar? Wellington, você é um jornalista muito competente, um radialista muito competente. Você sabe botar o dedo na ferida. São 2 coisas que eu não consegui engolir, porque eu sabia que eu tinha a grande maioria dos rubro-negros. Pode fazer uma pesquisa hoje, e você sabe, você é testemunha disso, tá certo? Jogo de carta marcada, sócios fabricados, a palavra é essa. Isso é que aconteceu na época, tá certo? Eu devia ter denunciado isso na Polícia Federal naquela época, tá certo? Mas eu ainda me iludi, não, pode ser que não seja, pode ser que seja, entendeu? Depois eu tive testemunhos de pessoas que recebeu títulos de sócio de graça para ir votar em A ou B. Isso aconteceu nas 2 eleições que eu perdi. Rapaz, você estava falando aí, eu estava lembrando de uma entrevista que você deu, quando era ainda vice-presidente de futebol do esporte, que alguns comentaristas, até alguns colegas e repórteres ficaram rindo, porque você naquela época falava, olha, tô trazendo um equipamento para o esporte que vai detectar futuras lesões. E aí muita gente deu risada. E olha que hoje é a coisa mais normal do mundo, o exame de CK. Você estava à frente de muitos dirigentes, Homero? Não, já existia, agora se modernizou, se sofisticou mais. Mas há 15 anos atrás já existia esse exame que detectava o músculo quando estava prestes, né, a uma deterioração, a uma falência muscular. Então, os grandes jogadores nossos, o fisioterapeuta, o médico, o especialista, disse, na véspera do jogo, eu cheguei até a ficar um pouco chateado e, lógico, compreendi. Disse, ó, Vitor Júnior, na véspera de um jogo, um cracaço, Vitor Júnior, você se lembra dele. E aí, não pode jogar amanhã. Disse, como é? O cara tá aí treinando, não tá aqui os exames dele. Aí trouxeram o exame para mim, me explicou, e eu tenho que me render, né? Tenho que dar autonomia ao técnico que a gente contratou, o médico que a gente contratou. E graças a isso, Vitor Júnior passou uma semana sem jogar e jogou o resto do ano todo. Senão a gente teria corrido o risco sério de ter perdido pelo resto do ano. Deixa eu pular agora para o Campeonato Pernambucano, que ficou aí pela metade. Será que vai ter campeonato? Não vai ter campeonato? Qual a tua visão? Você acha que deve continuar o Campeonato Pernambucano, Homero? Eu acho que deve continuar assim, Wellington. Tem nada que parar, a gente não pode se render. A gente não pode tropeçar, cair e ficar no chão. Tem que se levantar e partir para cima, entendeu? Mas é bom lembrar, Homero, que pelo calendário vai bater de frente com a Série A. Você é a favor também de Série A e Campeonato Pernambucano rolando ao mesmo tempo? Com a Série A, bom, aí tem que ver se tem calendário. Se não tiver, não, vamos para a Série A. Se tiver calendário, se for possível um enxugamento, se for viável, aí tem que sentar numa mesa, debater, chamar
os presidentes do clube, o presidente da federação, que é um cara extremamente competente, a diretoria da federação, e fazer análise se é viável ou não, se não se render à realidade. Mas se for possível, eu acho que deve se tentar. Estamos chegando já na parte final da entrevista. Eu queria saber a tua opinião, Homério, sobre essa pandemia, pelo que você está lendo, vendo, acompanhando. Você acha que acaba quando e quando voltaremos à normalidade, Homério? Rapaz, olha, eu tenho um irmão que é médico, né, Cláudio Lacerda, você conhece, apesar de não é a especialidade dele, a esposa dele, minha cunhada, é infectologista, entendeu? E a expectativa é que de 60, 90 dias, entendeu? Agora já descobriram uma vacina. Essa vacina vai ser distribuída a partir de setembro. Então, setembro é uma data fatal para o coronavírus. E a gente acredita que antes já tem muitos medicamentos aí que curam. Está provado que cura. Como foi Bolsonaro que lançou esse, que apoiou esse medicamento? Aí o pessoal é contra a liberação desse medicamento. Estão criando empecilhos, dificuldades para se aplicar um medicamento que cura o coronavírus. É inacreditável isso, Wellington. Inacreditável isso. É uma aberração. Apenas porque foi Bolsonaro o primeiro que falou nesse medicamento. Tem um médico lá de São Paulo, do Espírito Santo, parece, eu nem sei. Um médico de São Paulo, o Will, tem um nomezinho assim, tá certo? Que é chefe da equipe de combate a coronavírus, que teve o vírus e ficou bom com esse remédio que ele condenou. E aí Bolsonaro conseguiu apurar que ele tomou esse remédio. Pegou a receita dada por ele mesmo. Ele disse que Bolsonaro invadiu a privacidade dele. Veja que negócio mais... Um médico querer que seja privativo, um remédio que curou o coronavírus dele mesmo. Quer dizer, politizou-se desse país. Esse país, o povo não está ligando para o brasileiro, não está ligando para o Brasil. Cada um está olhando, esse pessoal, a grande maioria, está olhando para o seu umbigo. É inacreditável o que acontece nesse país. Você vai falando, eu vou lembrando algumas coisas aqui. Esse atual time do Sport se garante na primeira divisão nessa temporada ou vai ser na base do milagre, Homero? Não, milagre não, do trabalho, da competência, da dedicação. Se a diretoria do Sport se arregaçar a manga, for para dentro da vestiária e souber implantar um planejamento, fazer um planejamento, um trabalho sério, no mínimo se mantém. E não tem que entrar para se manter, não. Tem que entrar para ganhar. Se vai ganhar ou não, quem vai dizer é Deus. Entendeu? Ninguém sabe. Tem que preparar um time, conscientizando esse time, que vai entrar para ganhar, para se classificar, para chegar lá nas finais. Tá certo? Aí não, é um sonhador. Não estou dizendo que a possibilidade é grande, não. A possibilidade é pequena. Mas tem que lutar por isso. Para que os jogadores sejam o primeiro a acreditar nisso. Os jogadores acreditando, fazendo um time guerreiro, mostrando que é guerreiro em campo, a torcida chega junto. Lembrei de outra agora, a saída de Magrão. O Magrão ficou com vários e vários meses em atraso na época do Arnaldo Barros, não abandonou o clube, não botou o Sport na justiça. Eis que acaba a gestão de Arnaldo Barros. Aí Magrão fica no Sport na gestão de Milton Bivar. Segundo o presidente do Sport atual, Milton Bivar, fez um acordo com Magrão. Magrão aceitou o acordo, ele na sala do presidente com a sua esposa. Dias depois, Magrão some de madrugada, pega o beco e bota o Sport na justiça. Paz, meus senhores, o que Magrão está ganhando hoje foi a mesma coisa do que foi acordado com Milton Bivar e gerou um mal-estar tremendo com a torcida e com o Sport a saída do Magrão. Como é que você observou esse episódio, Homero? Elton, eu aprendi uma coisa na vida, sabe? Eu, quando era jovem, eu julgava as pessoas por ouvir dizer. Ouvir a história era igual o guarda, que chega depois da confusão e é ele que tem razão, que sabe a razão e dá direito a quem tem direito, entendeu? Eu costumava usar muito esse comparativo, tá certo? É difícil julgar as pessoas. O que eu posso dizer são os fatos que eu conheço. Magrão é um cara de personalidade, Magrão é um cara de caráter, não tem o que discutir isso. Agora, se ele, por acaso, faltou com esse princípio dele, eu não tenho conhecimento. Eu, particularmente, não acredito. Mas também não posso dizer que não houve de jeito nenhum. Que a razão é toda dele. Não posso afirmar isso. Mas você não acha que o Magrão deveria ter tido um pouquinho de paciência e até colocado o Sport sim na justiça desde que encerrasse a carreira decentemente? Até para que o torcedor comemorasse o seu encerramento? Não, Homero? Seria possível, mas ele não sabe o lado de Magrão. Tinha que conversar com ele para saber as razões. O que é que fizeram com ele? O que provocou Magrão, um cara de caráter, de postura
erecta, corretíssima durante todos os anos. Eu convivi, eu sou amigo de Magrão, pessoal, sou suspeito até para falar nisso. E dou testemunho do caráter de pai de família, de amigo, de jogador, de profissional, tá certo? Irretocável, tá certo? Então, ele poderá ter razão ou não, mas poderá ter razão para ter assumido tal posição. Muito obrigado, meu amigo Homero Lacerda, ex-presidente do esporte, satisfação em ouvi-lo. Estava já há uns 15 dias tentando agendar essa entrevista para que a gente matasse saudades aí de um papo com você e falasse sobre vários assuntos. E eu queria deixar esse final dessa entrevista à sua disposição para falar desse momento atual que estamos passando do futebol brasileiro, do futebol mundial e das nossas vidas, Homero. Você, por exemplo, está também em quarentena, é também do grupo de risco, tem mais de 60 anos, Homero. Um abraço. É uma coisa incrível, Elton. Antes de tudo, agradecer essa oportunidade que você me dá para falar com essa torcida maravilhosa, com seus ouvintes, com todas as torcidas de Pernambuco, e dizer que bola para frente, vamos se levantar. Essa é a grande característica, essa é a grande diferença, né? Eu dizia muito isso aos jogadores, quando a gente eventualmente perdia uma partida, até para um time de menor expressão, e aí eu comparava com eles, olha, levamos uma queda, a gente vai ficar com a cara no chão? Não, vamos se levantar, botar a faca nos dedos e partir para cima. Uma queda que a gente leva é uma oportunidade que Deus dá a gente de mostrar a nossa força. Vamos reagir, vamos levantar. Isso serve para todos os seus ouvintes, uma sugestão, toma liberdade de dar essa sugestão em relação a esse coronavírus. Vamos reagir, vamos superar, nós somos maior do que essa praga, do que essa peste, e isso serve para os rubro-negros e os torcedores em geral, né? Essa diversidade que atingiu o futebol em cheio, vamos superar, vamos se levantar e vamos para frente. Valeu! Homero Lacerda, exclusivo aqui no nosso canal do YouTube WA Repórter. Se gostou dessa entrevista, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. E também tem a opção de passar para os seus amigos essa entrevista com o ex-presidente do esporte. Um grande abraço e continue nos seguindo no WA Repórter no Twitter, no nosso canal do YouTube e também na Rádio Clube de Pernambuco, onde sem clube não há futebol.